Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o relatório gerencial de dezembro do TORD 11, mas já para deixar claro para vocês, não é uma recomendação de investimentos nem de desinvestimentos, porque de repente algumas coisas nesse relatório podem deixar você meio infeliz, mas a questão é, o TORD 11 pagou um dividendo muito baixo, olha só os dados dele no Fundos Explorer no último mês, e talvez muita gente está vendendo devido a esse dividendo muito baixo e sem perspectiva de alta de dividendos. 4 centavos foi o último dividendo, que deu um dividendo de 0,56%, a cotação está em R$ 6,15, está dando um PVP de 0,44%. Se você olhar no último mês, uma queda de 36%, é isso tudo mesmo? Que queda, né? Saiu aqui de 7,25 para hoje para 6,15. Uma queda, eu não diria que deve ter algum cálculo meio, nos últimos 12 meses está dando isso tudo. Tá certo, a queda não foi isso tudo, não. A queda, esse aqui é a valorização nos últimos 12 meses, caiu 36%, torre de 11. E também é o reflexo da alta do Selic, também em uma série de outras coisas. Vamos olhar o que interessa. Relatório gerencial, muita gente pedindo para a gente fazer esse relatório gerencial, então vamos fazer. Relatório gerencial do TORD de dezembro. Olha só esses dados que eles já trazem no próprio relatório gerencial. O fundo atualmente está com 491 milhões de patrimônio líquido, está com 111 mil cotistas, muita gente. Porque o TORD 11 também, gente, quando ele nasceu, a gente tinha base 10 só o MXRF11 praticamente. E ele nasceu vindo, já pagando um dividendo melhor que o MXRF11. Então, muita gente veio atrás dele. Hoje, o valor da cota patrimonial está em R$14, fechou um mês a 7,35. Vocês viram ali, caiu para 6,15. Último pagamento, 4 centavos por cota. Aqui, bora lá. O Tordesilhas distribuiu 4 centavos de dividendo referente ao resultado de dezembro, representando um dividend yield de 0,29% sobre a cota patrimonial, encerrado em R$ 14,02. Dentre as movimentações de dezembro estão apenas aportes em equities. O que é aportes em equities? Eles pegaram o financeiro de caixa que eles tinham e colocaram dentro de alguma equity da carteira. Essas equities são os projetos que eles estão desenvolvendo, que estão em construção e estão precisando de dinheiro, porque precisa construir. E quando as equities não estão vendendo bem, isso a gente vai ver esses resultados já já, eles precisam colocar dinheiro para poder terminar as obras. Em dezembro, todas as operações encontram-se adimplentes perante a sua totalidade de obrigações. Apesar disso, está tudo adimplente, mas está alguns com bolinha vermelha, já já eu mostro para vocês. Apesar disso, a equipe de gestão deliberou pela redução da antecipação de distribuição de resultado contábil. Olha que mês passado, quem assistiu à leitura do relatório gerencial, eu falei, eles estão distribuindo caixa, com base no resultado contábil que eles tiveram. Aí agora eles resolveram reduzir a antecipação. Isso não significa que eles pararam de distribuir caixa. Eles ainda estão distribuindo, vou mostrar para vocês. Tal decisão reflete a necessidade pontual de reserva de lucro caixa acumulado. Olha só, eles estão precisando fazer reserva para mitigar riscos de não reposição de resultado caixa positivo futuro. O que acontece? Algumas equities, alguns CRIs podem gerar inadimplências e eles precisam também de reserva, mais aportes e não nas equities e não tenha. Adicionalmente, a equipe de gestão avalia o cenário atual das equities como desafiador. Olha só, cenário desafiador nas equities. Por quê, gente? A característica das equities que o TORD investe são de resorts. São locais que, vamos dizer assim, não essenciais para uma pessoa física. Se você for deixar de pagar a sua conta de luz ou a conta do resort, o que você deixa de pagar? A desaceleração dos indicadores das vendas nos últimos meses
junto com descasamento de caixa gerado pela grande quantidade de distratos. O que é um distrato? Uma pessoa comprou suas cotas no resort. Aí essa pessoa comprou suas cotas no resort e ela agora está querendo descomprar. Ela vai lá e faz um distrato no contrato que ela fez. E quando faz esse distrato, é lógico, eu vou falar aqui o que normalmente acontece, porque eu não conheço os contratos desses aí, mas a pessoa tem direito a receber 50% de volta de tudo que pagou. 50% fica para o empreendimento, mas 50% tem. Só que esses 50%, quando eles receberam essas vendas, eles já investiram essas vendas em alguma coisa, em cimento, em tijolo, em mão de obra, e agora eles precisam de caixa para poder pagar os distratos de volta. Se não tiver uma boa reserva, que aí nós vamos ver daqui a pouco que alguns podem não estar com uma boa reserva, mas eles têm que devolver esse financeiro. Isso é muito ruim precisa ter caixa para devolver isso. E pelo fato de recebimento de vendas ser realizado a prazo, a devolução dos distratos à vista tem impacto significativo nas operações. Os empreendimentos situados em Caldas Novas possuem um fator adicional, referente à saturação da praça, que tem dificuldade significativamente as novas vendas. Então, eles já estão dizendo que empreendimentos em Caldas Novas têm demais. Aí eles estão tendo dificuldade nas operações lá em Cauana e Resort do Lago foram alteradas. De fato subsequente, o lote M2 anunciou em janeiro de 2022 uma distribuição de dividendos de 3 centavos. Desta forma, o Tordesilhas recebeu 1,9 milhões de dividendos dessas despesas líquidos de despesa e imposto de renda, referente ao processo de desinvestimento do Grupo Senara. Então, em janeiro, ele recebeu uma graninha aí, 1,9 milhões do lote M2, mas isso só vai alterar o resultado de fevereiro. É uma notícia razoavelmente boa, né? Então vai vir, isso ali vai vir um pouquinho aqui. Agora o relatório gerencial, aqui tem, DRE, tem o regime caixa e tem o regime contábil. O regime contábil traz os valores que valem os empreendimentos. Tipo aqui, teve uma reavaliação da equity, a equity subiu o valor 27 milhões, mas não transitou nada de dinheiro no caixa. Então, apenas a equity passou a valer mais 27 milhões. Isso dá um lucro caixa, um lucro contábil, que não gera lucro caixa. Se você olhar aqui no DRE, da parte do caixa, nenhum mês em 2022 os equities deram dinheiro para o Tord 11. Nenhum mês. Os fundos imobiliários teve meses que deram uma boa grana. Aqui teve um mês que deu 20 milhões os fundos imobiliários no caixa, que foi muito bom esse rendimento. Mas depois caiu aqui e vocês vão ver aqui que ele vai dar 1 milhão daquele apenas 1 milhão, né? 1,9 milhões do lote 62, que significa quase nada por cota, porque ele já tem um rendimento aqui de aproximadamente... não, aqui é 40 mil, aqui é 40 mil, aqui que foi 20 milhões. Então, esse aqui vai aumentar para 1 milhão no próximo. Então, no próximo mês, ele vai sim ter um rendimento melhor. Mas a distribuição que ele fez foi de 2 milhões. Ele distribuiu 2 milhões e 800 mil. Mas o resultado do caixa dele foi só de 1 milhão e 900. Ele distribuiu 4 centavos em dezembro e deu uma distribuição de 2 milhões e 800 mil. Curioso. Curioso mesmo aí essa distribuição de 4 centavos. Deixa eu só conferir um negócio aqui, se não tem algo errado. O mês anterior ele distribuiu 8 milhões, nesse mês 4 centavos. E eles estão colocando aqui uma distribuição de quase do mesmo tamanho. Vocês estão vendo isso aqui? Até maior que a do mês anterior. Deve ter alguma coisa errada aqui no relatório. Essa distribuição de 4 centavos, o 4 centavos não dá isso tudo aqui, não.
pela quantidade de cotas que tem. Aí dá mais ou menos isso aqui, ó, distribuição contábil de 1.402. Acho que eles trocaram isso aí. Aqui, mas tudo bem, que eles prestem mais atenção, que isso aqui é 8 centavos, mas em dezembro a distribuição foi de 4 centavos. Tem um erro aí. Era isso aqui a distribuição. Mas mesmo assim, 1.599 foi o resultado do caixa, é muito menor que esses 1.400. Talvez no mês que vem ele consiga distribuir caixa esses 4 centavos. Então, distribuiu contábil, a distribuição contábil dá 4 centavos, a distribuição é a mesma, viu, gente? Eu não sei por que houve esse descasamento nesse mês e nesse mês. Eu acho que o pessoal deu Ctrl+C, Ctrl+V errado. Pessoal do Tord 11 erraram aí no relatório, porque a distribuição, desde aqui, né? Desde esse mês aqui está tendo distribuição. Um mês que não houve distribuição, eles estão com descasamento aqui entre as distribuições, porque houve 2 distribuições no mês de julho, está faltando aqui. Teve um mês que teve 2 distribuições, eles estão com descasamento. Mas prestar atenção aí, que essa distribuição não foi 2.804 em dezembro, foi sim isso aqui, a realidade de distribuição de caixa foi 1.402.000. Então, essa distribuição, bem maior que o resultado do caixa, acaba acarretando nesse acúmulo de reserva de caixa. Nesse último ano, o Tord 11 distribuiu 15 milhões de reais a mais do que seu resultado caixa. Confiados no quê? Nesse lucro contábil que ele tem de 139 mil. Só que esse lucro contábil, ele vem de valorização de equities, de valorização de fundos imobiliários que eles ainda não venderam. E talvez nem consigam vender por esse preço dessa valorização contábil. Talvez eles vendam mais barato. Então, vamos continuar com o relatório aqui. Eles estão atualmente com 17,3% em CRIs, 40,5% em fundos de investimentos imobiliários e 41,8% em equities, que por isso que eu considero ele de desenvolvimento. E ainda, os seus FIIs são fundos imobiliários de desenvolvimento. E está com 0,03 de caixa, e o caixa cada vez mais caindo, de modo geral. A carteira está 46,3% já performou algo e 53,7% performou. Eles poderiam trazer exatamente no último mês quanto performou, que aí a gente teria uma ideia melhor do que realmente está gerando dinheiro agora. Aqui fala sobre os CRIs, eu vou até saltar os CRIs, porque é só 17% da carteira. O mais interessante mesmo é olhar as equities. E mesmo assim, só olhando aqui, vocês podem ver que os CRIs, dos 8 CRIs que ele investe, apenas 8, 1, 2, 3, 4 estão com razão PMP abaixo de 100% e saldo devedor também abaixo de 100%. E se você for ver também desses 3 que não estão, eles não têm formação. Dos 4 que não têm formação, apenas o Brasil Park, que realmente está bem positivo aqui, a razão PMT e o saldo devedor. E aqui, no mínimo, o ideal para ficar saudável é que seja 100% nesses dois. Quando está só um ou outro, abaixo de 100%, fica amarela a bolinha. Quando está os dois, ficam vermelho. Então, os CRIs ainda estão, que se for ver também, são CRIs todos que investem em empreendimentos de desenvolvimento, resort, Brasil Parques e Resort, só esse aqui que é loteamento. Os fundos imobiliários que ele investe, tirando o Devan Fundos em Fundos, que é um fundo, um FOF, que ele tem 0,7, e os outros são o IC Loteamento, é de desenvolvimento de loteamento, o Lote Metro Quadrados é de desenvolvimento de loteamento, o Serra Verde é de desenvolvimento também de vários loteamentos, e o XBXO, que também é de desenvolvimento de um shopping center. Então, pode-se dizer que dos 40,45% que ele investe em fundos imobiliários, apenas 70% não é fundos de desenvolvimento. Então, ele é fundo de desenvolvimento. E desses cinco fundos imobiliários que ele investe,
Em dezembro, apenas o Deban Fundos e Fundos gerou algum financeiro. Agora eles falaram que, devido ao desinvestimento, o lote metro quadrado vai gerar uma grana no próximo mês, R$ 1 milhão. E esse aqui é o portfólio de equities. Ele investe em 5 equities. Então, são parque aquático, Maiara Beach Resort, está multipropriedade, mas é um parque aquático também. Ondas Praia Resort também é um parque aquático. Resort do Lago também é um parque aquático. Somente esse condo hotel aqui, que é o que está sendo construído. E ele tem participação de 100% aqui, 100% aqui, 37%, 30% e 100%. Então, esses que ele tem 100%, se precisa investir e colocar dinheiro, quem tem que botar? O dono. E quem é o dono? É o Tord 11. Então, o Tord 11 tem que terminar essas obras. E como é que está essas obras? A gente pode olhar um pouquinho mais na frente. Vou passar pelo CRIs, tá, gente? Para a gente ir aqui. O Cauã, que é 100% do fundo, como é que está? Ele tem um retorno estimado de 13% ao ano. Isso é estimativa. Se ele, quando vender tudo, ele vai ter esse lucro. Aí, o que ele tem hoje de obra, execução de obra? 44%. Tem muita obra ainda para ser executada. Está com a inadimplência de 49% em novembro. O acumulado está 3,7% de tudo, né? Metade das pessoas não estão pagando. Distratos, quando taxa de distrato de 72%, quer dizer que de cada 10 novas vendas que eles fizeram de cotas dessa equity, 7 cancelaram. Muito grande essa taxa de distratos. Tem pior, olha o Macaíra. O Macaíra está com 100% da obra. Esse aqui está melhor, para falar a verdade. Mas a inadimplência está mais da metade. Não estão pagando a sua prestação. Não trouxe a informação de taxa de distratos. Mas esse aqui já está pronto, Macaíra Residência. Se eu não me engano, é em Porto Seguro, é isso? É próximo de Porto Seguro. Macaíra Empreendimento na ilha de Atalaia, cidade de Cavaiá, próximo de Ilhéus, quer dizer, né? Próximo de Ilhéus. Eu vi lá em Ilhéus, quando eu passei lá, eu vi um outdoor falando dele. Aqui outra equity, o Morto Hilton, não tem informações aqui para a gente saber como é que está a obra, mas ele ainda está começando, não tem foto de obra, não tem nada, ele está começando ainda, está em fase de licenciamento. Quando é que ele vai começar a gerar dinheiro? Vai demorar. E o fundo já investiu 11 milhões nele. Nada de dividendos. Você pode ver que nenhum dos resorts não pagou dividendos ainda para o fundo. Zero de dividendos. Aqui, ó, zero de dividendos também. Esse aqui é o Ondas Praia Resort. Esse também está 100% concluído as obras, então é só vender. A inadimplência está menor, 31%. A taxa de distrato. Quando as obras são concluídas, vocês podem ver que a taxa de distrato acaba sendo menor. A taxa de distrato está ótima aqui. Mas vamos olhar esse próximo aqui. É o Resort do Lago. O Resort do Lago é lá em Caldas Novas. A obra está em 51% de execução. É 100% do fundo, não pagou nenhum dividendo. Taxa de distrato 309%. Significa que de cada 10 contratos que eles venderam, cotas que eles venderam, 30 cancelaram a sua compra. É muita coisa que eles tiveram que cancelar. Muita coisa. E a inadimplência está 55%. Metade das pessoas, mais da metade das pessoas não pagaram. Eles trazem aqui um modelo de operação, que assim, a originação, equity, CRI, lead, modelagem, conclusão. Demora um pouco para render dinheiro. O fundo fica aqui no período de obra, investindo. Terminou a obra, aí deveria estar começando a ter retorno de capital. Mas mesmo aqueles que estão 100% com a obra em andamento não estão dando resultados. Pessoal, realmente a coisa para o Tord 11, no cenário que se transformou, o vídeo ficou longo, não está muito bonito nesse cenário atual. O Rude está quilate ali, mas tudo bem.
Mas, de modo geral, o que eu tenho a dizer para vocês é que quem investe em fundo imobiliário de desenvolvimento sabe que depois que o fundo consegue concluir o desenvolvimento dos seus projetos, dos seus equities, é que realmente começa a ter melhores resultados. Então, fundos imobiliários de desenvolvimento mais maduros, como o Tigar 11, como o MFI 11, conseguem ter um giro entre os empreendimentos para ter um empreendimento já finalizado, gerando renda, e outro começando. O TOR 11 começou vários empreendimentos juntos, pode-se dizer, e todos de um setor que eu considero complicados no Brasil nesse momento, que é o setor hoteleiro. Esse hoteleiro turístico, não hotel de negócios. Aí, por causa disso, eu acho que ainda vai demorar dar bons resultados no TOR 11. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.